Deus. Querido Espírito Santo, te pedimos que nessa noite o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Senhor, nos ensina com a Tua palavra, Senhor. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar, Senhor, que eu possa falar, mas quem ensina seja o Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, abençoe não só os que estão aqui, mas os que estão nos assistindo também, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, se você quiser nos seguir pelas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter, a gente sempre tem informações a respeito daquilo que acontece aqui na igreja. Eu uso as minhas redes sociais para promover o reino de Deus. Apesar de ser uma coisa pessoal, né, eu uso para promover. Então, se você quiser, está ali, tanto nelas, Eric Suleiman. E também, se você ainda não baixou o aplicativo aqui da igreja, nós temos um aplicativo, você que está nos assistindo pela internet ou pela Vale TV, quer acompanhar tudo o que acontece aqui na comunidade cristã de Barretos? É só você ir lá nos seus apps, para Android ou para iOS, e colocar lá, Comunidade Cristã de Barretos, vai aparecer a nossa logo, aquela chaminha, e você pode clicar lá e você faz o seu cadastro pelo Facebook, que é bem mais rápido. E com o app, você acompanha tudo o que acontece aqui na comunidade. Por exemplo, hoje eu estava em casa, eu recebi um alerta do culto de hoje à noite. Vai ter um evento? Vai acionar lá no seu aplicativo e você pode clicar lá. Pelo aplicativo você pode fazer um pedido de oração, pelo aplicativo você tem a Bíblia online ali no seu aplicativo, pelo aplicativo você pode fazer a sua contribuição, você pode ofertar, você pode dizimar, tudo pelo aplicativo de maneira segura, tá? Mas você precisa baixar. Quem já baixou o aplicativo aqui, faz um sinalzinho com a mão. Olha só isso. Quem não tem, seja sincero, você não tem o nosso aplicativo, levanta a mão. Vocês duas não têm o aplicativo da comunidade cristã. Se não baixar no final do culto hoje, não vai para o céu. Não pode, gente, não pode. É legal, é muito importante, são ferramentas que o Senhor nos dá para nós podermos usar como ferramentas no reino de Deus. Amém? Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês o tema dessa palavra que eu ministrei hoje pela manhã e quero compartilhar com vocês nessa noite, é a simplicidade do Evangelho. Muitas pessoas, elas acham que a vida cristã, ela é muito complicada. Eu confesso que parte desse entendimento é culpa nossa como líderes, que muitas vezes nós, por um tempo, nós complicamos muito as coisas. Mas eu quero nessa noite simplificar em 3 pontos para você o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é uma coisa simples, irmãos. Eu vou falar um pouquinho a respeito, ele não é fácil, mas ele é simples. E a palavra simplicidade é simplificar. Nós vivemos um tempo hoje, irmãos, que tudo está sendo criado, tudo que está sendo gerado tem sido para simplificar a vida das pessoas. O que eu falei aqui, um aplicativo hoje simplifica a vida das pessoas. Quem aqui já pagou uma conta pelo celular? Levanta a mão. Olha aí, isso você faz, né? Vou fazer marcação cerrada até o final do culto com vocês duas aqui. O que são essas coisas, irmãos? É para simplificar a vida da gente, né? Lembra, tudo que você ia fazer, você tinha que ir lá, ir para a fila do banco, entrar na fila do banco, para pagar uma conta de água, você tinha que ir para a fila do banco. Aí vieram as lotéricas.
simplificou ou facilitou ainda mais a vida das pessoas. E agora, depois entrou a internet, se pagava pela internet. E agora os aplicativos dos bancos, você pode pagar também todas as suas contas, você pode movimentar, fazer tudo que você tem que fazer financeiramente com o seu celular, com o seu smartphone. O que isso veio para fazer o quê? Simplificar. Essa é a tendência hoje. Muitas coisas na nossa vida, outras tecnologias vieram para simplificar, né? Eu sei que essa geração, essa moçada, essa meninada hoje aí, de 20 e poucos anos, de 30 anos para baixo, já nasceu nessa tecnologia, já nasceu com muita coisa simplificada, mas nós que temos um pouco mais de idade, um pouquinho, e olha que eu não sou tão velho assim. A gente vem de uma geração que as coisas não eram tão simples assim, como eu falei. Para você pagar uma simples conta de água, você tinha que ir lá no banco, deslocar, lá na agência bancária, não havia outra maneira. As mulheres em casa, né? Para se lavar uma roupa, a coisa era bem mais complicada do que é hoje. Hoje basta você abastecer a sua máquina de lavar lá, com alvejante, com amaciante, com sabão em pó, programá-la, jogar a roupa lá dentro, apertar 2, 3 botões e ela faz tudo sozinho. Ela lava, ela centrifuga, em algumas até secam, só falta sair passada. Ainda alguém vai inventar uma máquina que passe roupa ainda, né? Já inventaram tecidos hoje. Tem muitas roupas, tem muitos tipos de tecido que não precisam passar. O que essas coisas vieram, irmãos? Vieram para simplificar. Olha o que diz a Bíblia. Eis o que tão somente achei. Quem escreveu Eclesiastes, nesse versículo aqui, 7:29, foi Salomão, um dos homens mais sábios que pisou sobre essa terra. Olha o que Salomão disse. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, em algumas traduções está simples, mas ele se meteu em muitas, o quê? Astúcias. Deus fez o homem simples, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A vida cristã não é tão complicada como as pessoas imaginam. A vida, de um modo geral, não é tão complicada como a gente imagina, irmãos. O problema é que nós sofremos tantas pressões, o problema é que nós sofremos tantos ataques na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa alma, que faz com que a nossa vida fique complicada. Se você olhar, se você já teve oportunidade de ir em lugares remotos da nossa nação, eu já tive oportunidade de ir em lugares no extremo norte do país, na floresta amazônica, em Roraima, no sul, nas florestas do Pará, Tocantins e muitos outros lugares no Amapá. Já tive a oportunidade de fazer trabalhos missionários em aldeias indígenas, e a gente vê que a vida é muito mais simples, e as pessoas são felizes. A maioria dos nossos problemas financeiros estão relacionados, não é a falta de recursos, mas a maneira como nós temos esses recursos, gastamos, usamos esses recursos, porque a maioria das vezes nós gastamos mais do que ganhamos. E somos pressionados o tempo todo por uma mídia, por uma televisão, por um sistema que sempre está apresentando novidades para a gente. Não é errado você experimentar de coisas novas. O errado é quando você quer experimentar sem poder ter aquilo. E isso gera o quê? Dívidas. E essas dívidas geram transtornos. E essas dívidas destroem relacionamentos e destroem muitas vezes famílias. Por causa dessa pressão. Porque o homem muitas vezes complicou a vida. Viver a dois não é tão complicado assim. Você viver bem com a sua esposa não é tão complicado assim.
Viver com mulheres, né? Não é tão complicado assim. Às vezes eu falo, você quer viver bem com a sua mulher? Você quer não ter problema com ela? É simples. É só você entender que tem hora você vai estar errado e vai ter hora que ela vai estar certa. A vida não é tão complicada assim, irmãos. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. O que são astúcias? Astúcia é a habilidade de enganar, esperteza, qualidade de quem age de modo a buscar benefícios e vantagens à custa de outras pessoas. Isso é astúcia. Hoje que nós estamos vendo o mal da humanidade, o propósito das pessoas é sempre enganar. Tem gente a uma hora dessa que está sentada em cima de um computador usando a sua extrema inteligência para criar um programa, para criar um e-mail falso, para criar um vírus, para roubar sua senha, para pegar o seu dinheiro no banco, para pegar sua aposentadoria, para te enganar, para te passar para trás. Estão usando a mente, são pessoas quem faz isso, irmãos. É gente muito inteligente, esses hackers são inteligentíssimos, mas usam isso para quê? De maneira astuta, para obter benefícios em cima dos outros. É o mal do coração da humanidade. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. E o que o Senhor espera dos seus filhos? O que o Senhor espera de mim e de você? O que Deus está querendo que a gente faça, irmãos? Eu quero mostrar para vocês nessa noite 3 pontos, como eu disse agora há pouco. São simples. Não é complicado. 3 coisas que Deus espera de nós. Vou ler aqui alguns versículos com vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Guarde isso que eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Ou melhor, deixa eu falar agora. Imagem fala do que é exterior. Semelhança fala do que é interior, fala do caráter de Deus, fala do que Ele é por dentro, tá? Vamos voltar aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste atenção. Deus criou o homem para que ele tenha o quê? Domínio. Você percebeu aqui que não há nessa lista, não há nenhuma menção sobre pessoas? Deus mandou o homem dominar os animais, dominar os répteis, dominar a natureza, dominar as plantas, mas não mandou dominar ninguém. Não mandou dominar ninguém, porque nós não fomos feitos para ser dominados. Nós fomos criados por Deus para sermos amados e sermos ajudados e ajudarmos uns aos outros. O que nós estamos vendo hoje é uma inversão de valores. A criação está dominando o homem e o homem está dominando o outro homem. Mudou todos os valores. As pessoas querem exercer poder, dominar umas às outras. Só que ao mesmo tempo elas estão sendo dominadas por aquilo que era para elas serem dominarem. Por exemplo, uma planta hoje domina o homem. A cana de açúcar que produz o álcool domina o ser humano. A erva, uma planta chamada cannabis, que dali sai a maconha, domina o homem. Uma outra planta que produz, chamada coca, produz a cocaína, essa planta domina o homem. E era o homem para dominar a planta, agora a planta está dominando o homem. E assim sucessivamente, as drogas, os medicamentos, os vícios
são resultado de propriedades que saíram da natureza, que era para nós estarmos dominando isso, e hoje isso que Deus falou aqui, tenha um homem domínio sobre isso, essas coisas estão dominando a humanidade, irmãos. Olha a inversão de valores. E quem não era para nós dominarmos, estamos querendo dominar, que é o ser humano, que é a criação de Deus. É por isso, por essa inversão de valores, por essa inversão de propósitos, que nós estamos vendo o caos que a humanidade hoje tem vivido. As pragas, os males, a maldade e todas as coisas que têm acontecido. E Deus continua: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitar a terra, não pessoas. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Hoje até os animais estão dominando as pessoas, irmãos. Eu estava falando pela manhã, eu vendo essa semana um programa na TV, e a gente vê hoje a grande maioria das famílias possuem um pet dentro de casa. Seja um cachorrinho, seja um gato, alguma coisa. E hoje já existem especialistas que vão na casa das pessoas para controlar os pets, porque as pessoas não estão conseguindo controlar os pets. Esses dias eu vi um post na internet, um cachorro desse tamanhozinho assim, em cima de um sofá, completamente destruído o sofá, e estava escrito assim: isso aqui é um cachorro, é o demônio da Tasmânia. Ele tinha destruído o sofá, irmãos, ele destruiu o sofá. Hoje as pessoas, elas não estão conseguindo nem dominar um pet. O cachorro, o gato manda na casa. Olha só. Aí eles chamam um cara especialista: olha, vem aqui para domar meu cachorrinho, porque eu não estou conseguindo, esse cachorro, ele é indisciplinado, esse cachorro é isso, esse cachorro é isso. Pega um chinelo e dá um couro nesse cachorro, para ver se ele não põe ele no lugar dele. Mas hoje um pet, irmão, está dominando as pessoas. E Deus mandou dominar. O pet manda na casa. Eu já vi casal que fala assim: não, aqui no sofá eu não posso sentar, porque o sofá aqui é do meu cachorro. Mas onde já se viu um negócio desse, sofá ser do cachorro? Aí o cara senta no chão e o cachorro fica sentado no sofá. A gente está rindo, mas é verdade, irmão. É verdade. A criação está dominando as coisas. A inversão de valores, irmãos. E vamos lá. Imagem fala do exterior, semelhança fala daquilo que é interior. Poderíamos resumir em 3 coisas essa simplicidade do Evangelho. 3 coisas. 3 coisas que Deus espera de nós, irmãos. Primeira coisa: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, qual era o grande mandamento, o Senhor disse assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor, por meio de Moisés, dá a lista ali dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Deus dá por meio de Moisés é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque idolatria, querido, não é a reverência só a uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus na nossa vida. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser o carro, pode ser o pet. Pode ser tantas coisas, pode ser um filho, pode ser o emprego, pode ser o
cargo, pode ser tantas coisas que nós colocamos tudo isso na frente de Deus. E se nós queremos, irmãos, agradar o Senhor, o que Ele espera de nós é que nós o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é uma das coisas simples que o Senhor colocou. Segunda coisa que o Senhor colocou, Ele espera de nós que expressemos o seu caráter. O que é o caráter? É o conjunto de características que distingue uma pessoa. Essa semana eu vi uma mensagem, ouvindo a mensagem de um empresário, e ele disse assim, achei muito interessante isso. Ele falou: contrate caráter e treine habilidades. As pessoas sempre fazem ao contrário. Elas contratam habilidades e tentam treinar o caráter das pessoas. Caráter, querido, não é algo que você aprende do dia para a noite. Caráter não é algo que você pega um livro sobre caráter, você quer aprender sobre um determinado assunto, você quer aprender sobre qualquer matéria, ou seja cristão ou não, você pega um bom livro, um bom professor, e você vai estudar sobre aquele assunto, e você pode aprender sobre aquela matéria. Mas se você ler um bom livro, o melhor livro que você tiver, que estiver hoje escrito sobre caráter, ao terminar de ler um livro de caráter, não significa que você tem caráter. Porque caráter é resultado de um comportamento, caráter é resultado de uma prática. Então, o que Deus espera de nós, irmãos, é um comportamento, é uma vida de caráter. Eu não posso ter um comportamento fora e ter um outro comportamento dentro. Eu não posso aqui ser uma pessoa e lá fora ser outra pessoa. Como filho de Deus, irmãos, não há uma separação. Ali naquela porta não há um cabide, ali não tem ganchos assim, aonde eu tiro a minha roupa de cristão e penduro ali na porta ali e vou embora. E agora o bicho pega aqui fora, pastor. Agora o negócio aqui é feio, aqui é matar um leão por dia. Agora aqui vale tudo. Se eu não defender o meu, estou perdido e tal. Não, querido, nós não somos assim. Lembra quando eu preguei recentemente, antes no começo da pandemia, falando sobre aquela mensagem que quando Davi vai lutar com Golias, e Saul dá a armadura para ele lutar? E Davi chegou até colocar a armadura de Saul e tentou andar com aquela armadura, mas ele não conseguiu andar, ele tirou aquela armadura. Por quê? Porque a armadura de Saul significa o sistema desse mundo. Para você vencer as suas guerras, você não precisa do sistema desse mundo, querido. Você pode ser uma pessoa honesta e ser uma pessoa de sucesso. Você pode ser uma pessoa de caráter e ser uma pessoa de sucesso. Você não precisa de usar da mentira, você não precisa usar da corrupção, você não precisa usar do engano, você não precisa usar das falcatruas que tem aí no mundo para ter sucesso. Você pode usar os princípios dessa palavra e ter sucesso ainda maior. Isso é caráter. Isso é caráter, é o que Deus espera de nós. Eu não posso ter um comportamento aqui e ter outro comportamento na faculdade. Eu não posso ter uma linguagem aqui e ter outra linguagem lá no meu trabalho. Aqui as minhas mãos levantam e adoram a Deus, e lá no trabalho eu conto piada imoral, lá no trabalho eu conto mentira, lá no trabalho eu fico olhando para as mulheres, fico cobiçando as pessoas, fico falando mal das pessoas. Eu não posso fazer isso, querido. Porque eu preciso ser uma pessoa que expresse o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o amor. O caráter de Deus é a santidade. O caráter de Deus é a paz. Eu não posso ter dois comportamentos, irmãos. A Bíblia diz que da mesma fonte não se pode jorrar água doce e água amarga. Deus espera de nós, irmãos, é um caráter. Como eu disse agora há pouco, o evangelho ele é simples. Não significa que seja fácil.
Por isso que Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como eu venci, vós vencereis também. Imagine um lote desse tamanho aqui. Um lote. Isso aqui fosse um lote. E que tivesse com mato assim, dessa altura aqui. E eu entrego uma enxada na sua mão. Para você capinar esse lote aqui em 2 dias, 3 dias. Pegar uma enxada e capinar é um negócio simples, não é? Capinar, tem que ter um grande treinamento, tem um grande segredo, tem que ter uma coisa, um curso especializado para capinar um lote? Precisa? Sim ou não? Não. É simples, não é? Mas é fácil? Não. Pensa nessa lua daqui de Barretos, irmão. Capinar um lote desse tamanho aqui. Meu Deus do céu. Tem misericórdia de nós, Jesus. É simples, mas não é fácil. O Evangelho, ele é simples, mas ele não é fácil. É por isso que o Senhor nos entregou, nos deu um grande amigo, não para nos orientar somente, para vir habitar dentro de nós, chamado Espírito Santo. Ele é o seu ajudador, ele é aquele que está com você todos os dias para te auxiliar no seu momento de dificuldade. Porque Deus sabia da dificuldade que nós teríamos, irmãos, Ele sabia disso. Por isso Ele nos enviou o seu Espírito. Primeiro, amá-lo de todo o coração. Segundo, expressarmos o seu caráter. E terceiro, sermos pessoas que reproduzam de maneira física, espiritual e moral. Nós somos chamados para reproduzir esse caráter de Deus. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais. Olha o que diz alguns textos da Bíblia aqui. Porque quando você olha no Velho Testamento, irmãos, não havia nenhuma coisa que fosse... eu sei que isso era típico da cultura judaica, daquela época, mas que hoje para nós se aplica de uma maneira espiritual. Não havia nada mais vergonhoso em Israel do que uma família, do que uma mulher não ter filhos. Isso era extremamente vergonhoso, irmãos. Por isso que você vê, vou mostrar aqui algumas mulheres que eram estéreis na palavra de Deus, diz a Bíblia, e elas clamavam a Deus, e elas tinham de tudo, mas elas não tinham filhos. Porque Deus, Ele quer que a gente reproduza. E hoje, trazendo para o nosso contexto, significa que nós precisamos ser um instrumento de Deus para reproduzir filhos espirituais também. Amém? Alguns textos aqui da Bíblia, como Gênesis capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O 9, verso 1, abençoou Deus a Noé, depois que destruiu toda a humanidade, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 11, Sarai era estéril, não tinha filhos, a mulher de Abraão. Gênesis 25, verso 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Raquel clamou a Deus. Ana, mãe do profeta Samuel, buscou com lágrimas. Aquela mulher sulamita que tinha uma vida financeira, que tinha uma vida estável, que tinha uma vida abençoada, tinha de tudo, mas não tinha filhos. Ela creu na palavra do profeta Eliseu e recebeu aquela promessa de que ela teria um filho. Isso nos fala a importância de nós, irmãos, gerarmos filhos espirituais para o Senhor. Isso fala a importância de nós termos pessoas ao nosso lado, de cuidarmos, de termos uma família da nossa fé, para que a gente possa reproduzir esse caráter, para que a gente possa ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. O grande problema é quando muitas vezes nós, por talvez coisas pessoais nossas, nós simplesmente nos recusamos a entrar dentro desse processo.
nos recusamos a viver dessa forma, de sermos fecundos, de gerarmos filhos para Deus, de cuidarmos de pessoas, de alimentarmos pessoas, muitas vezes nós nos recusamos, e isso é perigoso. Foi o que aconteceu aqui, quando a gente retém a multiplicação de Deus, isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Deixa eu te dar um exemplo aqui na Bíblia, nesse texto aqui de Gênesis capítulo 38. Então disse Judá a Onã, um dos filhos de Judá havia falecido, e a esposa dele não tinha gerado filhos. Isso era uma vergonha em Israel. Ele disse para o seu filho Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Sabemos que temos crianças aqui, ainda aqui, mas você que é adulto, você sabe como é que era essa cena aqui. O que esse cara fazia, o que Onã fazia para que a mulher do seu irmão não ficasse grávida. E a Bíblia diz que isso era mal. Olha o que fala: isso, porém, o que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso. Quando a gente se recusa, quando a gente deixa, não, eu não gosto, não, pastor, esse negócio de cuidar de pessoas, negócio de filhos espirituais, esse negócio de se envolver com gente, eu não gosto desse negócio não, eu não quero mexer com isso, estou cansado, tem coisa para fazer. Isso é perigoso, irmãos. Nós estamos retendo. Onã, ele não queria que o seu irmão tivesse descendência. E isso foi ruim, isso foi mal aos olhos do Senhor. E isso fez com que ele morresse. Hoje muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque elas estão se recusando a se multiplicar aqui nessa terra. Eu não separei aqui o texto, mas só vou mencionar para a gente ganhar tempo. Há um texto na Bíblia que diz assim, lá no Evangelho de João, que é para nós produzirmos frutos que durem para a eternidade. O que é um fruto que dura para a eternidade, querido? É um prédio? É uma construção? Não, é a salvação de uma pessoa. São os filhos que nós geramos em Deus. São as pessoas que nós geramos para Deus. Então é tempo de nós entendermos que precisamos cuidar uns dos outros. Que nós precisamos ser uma família. Outros textos diz aí, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, lá em Mateus 28, 18 e 19, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide portanto e fazei o quê? Discípulos. O que é um discípulo? A palavra discípulo significa seguidor. Seguidor de quem? De Cristo. Mas Cristo é manifestado através de quem, irmãos? Através de nós. Paulo certa vez escreveu de suas cartas, disse assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você fazer discípulos, você cuidar de pessoas, não é você trazer pessoas para você, é você ensinar o caminho de Jesus a elas. É por isso que nós essa semana agora temos uma semana que nós focamos no discipulado. Uma semana onde nós focamos em ajudar pessoas. Por que, irmãos? Fazer discípulos, cuidar um dos outros, não andar sozinho. Isso é muito importante. Muitas pessoas, elas têm andado sozinhas. Eu, por exemplo, decidi há muitos anos na minha vida, desde que eu tive um entendimento sobre a importância disso, eu me recusei a andar sozinho. Eu sempre tive um pastor sobre a minha vida. Eu sempre tive alguém que fosse uma autoridade que eu respeito sobre a minha vida, que tem uma palavra para mim,
e que eu estou disposto a ouvi-lo. Por quê? Porque essa pessoa manda na minha vida? Não, irmãos, não, para. A gente sabemos hoje em dia que a gente não manda na vida de ninguém. Malemar, a gente consegue mandar na vida dos nossos filhos por um tempo ainda, irmão. Daqui a pouquinho, nem na vida dos nossos filhos a gente não manda mais. O que dirá na vida de outras pessoas não é isso. Por isso que eu li lá, que nós não temos que ter domínio sobre ninguém. Nós não fomos criados para dominar ninguém, mas nós somos chamados para ensinar. Você que está me assistindo, você que está aqui, você que está me assistindo pela internet, ou pela Vale, quantas coisas ruins que aconteceram na sua vida, teriam sido evitadas se você tivesse alguém que fosse um conselheiro seu, se você tivesse alguém que te orientasse a não entrar por esse caminho, ou não fazer esse tipo de coisa. Quantas coisas na nossa vida teriam sido evitadas, irmãos. Mas muitas vezes, nós nos aventuramos a caminharmos nessa vida sozinhos. O que nós propomos aqui na comunidade, porque nós decidimos caminhar dessa forma, porque entendemos assim, nada contra a opção de ninguém. Eu não sei se você está me assistindo, qual é a sua denominação, qual a sua religião, isso não importa. Mas nós aqui na comunidade, nós entendemos a importância de vivermos como família. A gente simplesmente podia ser uma igreja congregacional, onde as pessoas vinham para cá, entra aqui no culto, senta, levanta, ninguém sabe seu nome, não sabe onde você mora, não sabe nada da sua vida, não tem relacionamento com ninguém. Se você precisar de alguma coisa, liga para a gente aqui, a gente te atende aqui num gabinete aqui, acabou aquilo, vai embora para sua casa e pronto, acabou. Podia ser assim? Podia. Agora eu te pergunto, isso é família, irmãos? Não é. Não é. É por isso que nós temos os nossos grupos familiares. É por isso que nós temos os grupos de discipulado. Para quê? Para gerar relacionamento entre as pessoas. Para gerar vínculo, para aproximar as pessoas umas das outras. Quando eu cheguei aqui na comunidade, em 1995, alguns aqui nem nascidos eram. Nós éramos um grupo de 20 pessoas. Ali na Avenida 5, em frente à praça da estação ali da FEPASA. Naquela época, irmãos, um grupinho de 20 pessoas, eu sabia o nome de todo mundo, eu sabia o endereço de todo mundo, eu sabia o nome dos familiares de todo mundo, eu tinha condição de saber 20 pessoas. Hoje, muitos aqui, eu não lembro o nome de todo mundo, irmãos. Muitos aqui, eu nunca fui na sua casa tomar um café. Muitos aqui, eu não conheço a sua família. Mas alguém aqui precisa saber o seu nome. Alguém aqui precisa saber onde você mora. Alguém aqui precisa saber as suas necessidades. É essa a nossa proposta com o discipulado, trazer essa aproximação. É como fosse uma grande família. Eu tenho 5 filhos. Hoje 3 já não moram mais em casa, 2 casados e uma mora fora. Mas quando moravam todos em casa e eu precisava viajar com a Débora, era a Sara, a mais velha, que cuidava dos menores. Ela fazia comida, ela levantava os meninos, levava para a escola, buscava da escola, fazia isso, fazia aquilo. Eram os mais velhos cuidando dos mais novos. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós vamos cuidando uns dos outros. Então por isso, quando você entra e ingressa num grupo de discipulado, mas quando eu falo de discipulado, eu não estou falando daquele negócio só nominal, porque às vezes se perguntar para você, quem quer ser o discipulador? Ah, é fulano de tal, mas você não tem relacionamento com ele nenhum, irmão, você quase nem vê. Eu não estou falando daquele negócio de sair na selfie, né? Bater uma selfie aqui, pá, quem quer ser o discipulador? Fulano de tal, pleque. Só para sair na selfie. Não adianta, irmãos. A coisa precisa ser prática. A coisa precisa ser funcional. E é isso que nós estamos querendo nos reestruturarmos. Tivemos um ano muito difícil, que foi um ano de 2020, onde nós ficamos impossibilitados muito tempo de termos esse relacionamento.
Mas mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, nós decidimos, irmãos, entender que é momento de nós avançarmos. A igreja do Senhor Jesus precisa avançar. E nunca foi tão necessário cuidarmos uns dos outros como nos dias de hoje. Como a Natália disse aqui, quando ela abriu a reunião, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão entrando numa paranoia, irmãos. Hoje eu brinquei e falei de manhã, qual que é o cúmulo do medo? Você sabe qual que é o cúmulo do medo? É a pessoa entrar dentro do carro, fechar os vidros, sozinho, pegar uma rodovia e usar a máscara. Você já viu isso? Eu estou cansado de ver. Quando a gente sai para viajar aqui, vai daqui em Colina, para ver se você não vai cruzar pelo menos com os dois. O cara está sozinho dentro do carro, com o vidro fechado, na estrada e de máscara. Meu Deus, as pessoas estão ficando em pânico, irmãos. As pessoas estão assustadas, não estão querendo sair de casa. Estão amedrontadas. Nós sabemos que tudo isso é uma realidade, não somos irresponsáveis, estamos aqui na igreja cumprindo todos os protocolos, distanciamento entre as poltronas, álcool em gel em todo lugar. Ninguém aqui está querendo pegar vírus, ninguém está querendo fazer isso. Mas ao mesmo tempo também nós entendemos que nós precisamos ter fé no nosso coração, porque a Bíblia diz assim, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, e se porventura alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. Muitos aqui, infelizmente, inclusive eu, fui acometido da Covid, fiquei muito ruim, vocês se lembram disso? Mas estou aqui sem sequela nenhuma em nome do Senhor Jesus. Muitos aqui passaram e tiveram apenas uma gripe ou uma dor no corpo, outros um pouquinho mais, mas não houve consequência maior, porque ainda que beba algo mortífero, não lhes causará dano, porque nós temos a proteção da graça e do poder de Deus. E eu quero declarar para você que a sua casa, a sua família está protegida, está guardada pelo poder do nome de Jesus. Creia. Toma posse da vitória de Deus, da palavra de Deus, há promessas, há bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não ande sozinho, decida viver como família, decida viver em comunidade. Nós somos uma comunidade, comunidade fala de viver algo comum em unidade. Na simplicidade da fé, na simplicidade do Evangelho. E nós nos tornarmos instrumentos de Deus para essa cidade e para essa geração. Amém? Há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Há promessas de Deus sobre a sua vida. E para cada uma dessas promessas diz a palavra que existe um sim de Deus sobre você. E um amém. Nós precisamos o quê? Nós precisamos crer e confiar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, por gentileza. Aleluia. Irmãos, nós vamos experimentar um tempo sobrenatural de Deus. Nós vamos experimentar um tempo de milagres. As promessas de Deus hão de cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Deus tem tantas coisas tremendas para você. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos nos fortalecer. Essa semana D é uma semana onde nós vamos nos fortalecer em Deus. É uma semana onde nós iremos nos fortalecer o nosso coração, onde nós iremos ajudar uns aos outros, expressarmos o amor dele, expressarmos o caráter dele para as pessoas. Você é um instrumento de Deus. Estamos vivendo um tempo onde uma geração está tão carente, irmãos, de referência, tão carentes de um modelo,
tão carentes de pessoas que expressem e que manifestem a glória dele. Você está disposto, irmão, a ser esse instrumento de Deus? A ser um incendiário nessa cidade das coisas de Deus? Leve o evangelho aonde você for. Ame a Deus acima de todas as coisas. Expresse o caráter dele e reproduza isso. Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Queridos, imagina uma cidade tomada pela glória de Deus, irmãos. Imagina essa cidade tomada pela glória de Deus. Imagina o quão menor será o número de criminalidade, de perigo, de contágio, de coisas erradas, de famílias não sendo destruídas, porque em cada lar que o evangelho entra, em cada família que o evangelho entra, que a palavra de Deus entra, as pessoas são transformadas. Eu fico imaginando, irmãos, essa cidade, o evangelho atingindo os quatro cantos dessa cidade, nós reproduzindo o amor de Deus nessa cidade, as pessoas recebendo Jesus, as pessoas se entregando para Jesus. Daqui a pouco começam a surgir as notícias: olha, os índices de criminalidade na cidade de Barretos estão quase a zero, as celas da delegacia estão vazias, os policiais estão tendo que ajudar em projetos sociais, porque não está tendo que lutar mais contra a criminalidade, porque não tem mais ocorrência de crime acontecendo na cidade. Os policiais estão servindo a comunidade, ajudando pessoas, em vez de ficar correndo atrás de bandido, de criminalidade, irmãos. Os hospitais estão vazios, porque as pessoas se cuidam melhor. Quanta coisa pode mudar, irmãos, numa casa, quantas coisas pode mudar em cada família que o evangelho entra, irmãos. Um lar é transformado. Olha a sua família. Muitos aqui não estariam mais nem casados, irmãos, se não fosse o evangelho da sua casa. Eu vou dizer, tem gente aqui que se não fosse Jesus, você não estaria nem vivo hoje. Mas Jesus entrou na sua vida e mudou a história da sua vida, mudou a história da sua família. É esse evangelho que nós queremos reproduzir. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um evangelho simples, irmãos, que ainda que não seja fácil, mas não é complicado. Não é complicado amar as pessoas, porque cada vez mais que você obedece a palavra de Deus. Hoje eu li o texto de manhã, ali em Romanos capítulo 8, fala assim, que Deus, Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos. Ele nos predestinou para parecermos cada vez mais com Ele. Cada vez que você obedece um princípio da palavra de Deus, você se aproxima mais de Jesus e você começa a se parecer mais com Ele. E quanto mais nós parecemos com Ele, mais nós expressamos a sua glória e o seu poder. É isso que esse mundo precisa, irmãos. É isso que as pessoas estão carentes. Jovens, é isso que essa geração precisa. De gente que seja um instrumento, que seja uma referência. Porque fazer o que todo mundo está fazendo está cheio aí, irmão. Está cheio. Ser descolado não é usar droga. Ser descolado não é ser um cara aventureiro. Ser descolado é crer num Deus que te libertou, e você pode dizer não para o pecado, e você pode servir a Deus na liberdade do Espírito Santo. Isso é ser descolado nos dias de hoje. O mundo chama isso de careta, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu sou livre, irmãos, porque eu conheci a verdade. E esse evangelho aqui, ó, isso aqui é a verdade. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Você quer ter liberdade? Conheça esse evangelho aqui. Esse evangelho nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Só alguém que é livre pode libertar outra pessoa. Prenderam Paulo e Silas em um tronco no fundo de uma cadeia. Eles achavam que Paulo e Silas estavam presos, não, mas quem estava preso era eles. Paulo e Silas estavam livres. E à medida que eles começavam a louvar, as cadeias se romperam. Porque liberdade não é algo exterior, querido. Liberdade é aqui dentro, ó. Tem gente que se fala, eu sou livre, mas está escravizado aqui dentro. Ele é preso aqui dentro. As suas emoções, a sua alma, seus sentimentos o prendem, o amarram. Ainda que ele diga e se intitule um camarada, uma pessoa livre, eu sou livre. Livre nada, está preso, amarrado aqui dentro. Jesus veio para nos libertar aqui dentro, irmãos, do nosso coração. Levante as suas mãos, comece a agradecer a Ele. Fala, obrigado, Jesus, por essa liberdade. Aleluia, te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor nos fez pessoas livres. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos deu. Obrigado porque hoje eu sou livre. Obrigado porque nós somos livres. Obrigado porque nós somos livres, Senhor. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos deu. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Declare isso mais de ti, Senhor. Querido, aleluia, que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido?